fiquei muito nervoso aqui no jornal hoje, muito nervoso, porque estava começando o quadro e no enquadramento do Elésio botaram um breu no rapaz, que o rapaz não aparecia, entendeu? Pisaram no cabo aqui. Aí eu gritei daqui, rapaz, só se der, se não der, não tem problema. Rapaz, enfim, graças a Deus deu certo. Veio correndo do Karnak para cá. O rapaz veio lá numa velocidade altíssima para participar, né, pelo amor de Deus. Eliezer Rodrigues, claro como a luz do dia, ou como diz o Dorico Paraguaçu, de branco para ser mais claro, João Magalhães e Tássio Cruz. Vamos ao... Aliás, o Jair prometeu hoje, não vou dizer quem, né? Mas prometeu que hoje dá um flagra histórico. Mas não é para vir para cá, não, é só para guardar. Mas vamos ver o que é que o Jair se registrou hoje. Aí a felicidade da solenidade no Karnak, Eliezer. Bem rapidamente, Eliezer, bom, eu ia até perguntar, Eliezer, foi boa, o Jair parece que adivinhou a pergunta. Em resumo, Eliezer, porque muita gente falou o ministro, falou o governador, mas em resumo, o que é que foi apresentado no Karnak? Quase R$1 bilhão que serão destinados pelo governo federal para o governo do estado. A maior parte desses recursos via Caixa Econômica, a outra parte via ministérios, para um conjunto de investimentos no estado do Piauí. Esses investimentos não foram especificados porque o governo do estado vai ter uma certa autonomia para apresentar projetos em diversas áreas que poderão ser executados com esses recursos. O importante é, Douglas, está vindo dinheiro a mais para novos investimentos. Sozinho, com o tesouro próprio, o governo do estado tem dificuldade de fazer investimentos que vão além das suas obrigações básicas, de manter aquilo que é da ordem prática do governo. Então, isso abre um horizonte de avanços que o Piauí pode conquistar através dessa parceria do governo do estado com o governo federal, considerando também, reconhecendo a parceria da bancada federal. E aí nós temos então o flagra do dia, por conta do tempo. Nós vamos só registrar aí, porque ele estava lá e lá a apresentação. Mas assim, aliás, bem rápido, o governador também falou do que foi investido com recursos próprios também. Ou seja, foi um anúncio desse quase R$1 bilhão, mas também uma prestação de contas do que foi o ano de 2023, né? Exatamente. O próprio senador Marcelo Castro, como relator do orçamento que foi executado em 2023, colocou investimentos que foram feitos, por exemplo, na malha viária, rodovias estaduais que receberam requalificação, recapeamento, manutenção, exatamente para garantir essa mobilidade que é muito importante em qualquer estado. O Piauí foi beneficiado graças à participação do senador Marcelo Castro como protagonista desse processo. E mais, o que foi destinado para o Piauí e anunciado hoje é maior do que a soma do aporte de recursos do governo federal para o governo do estado nos 6 anos anteriores. Então, realmente, é um saldo bastante expressivo. Olha, você pegar o valor que foi anunciado hoje, esse valor específico, ser maior do que os últimos 6 anos, como diz o ditado, é grave, viu? Porque... Agora é interessante, Douglas, a gente explicar que, na verdade, é a junção de um contexto que é completamente diferente, né? Porque nos 6 anos anteriores, a gente tinha o Wellington Dias, governador do Piauí, mas lá em Brasília tinha Michel Temer e Jair Bolsonaro que, vamos dizer assim, não tinham uma boa relação com o governo do Piauí. Obviamente que isso dificultava muito a captação de recurso federal. Já a previsão para o ano que vem é completamente otimista, para este ano, aliás, é completamente otimista, porque conta primeiro com o piauiense como relator do orçamento federal, que é o senador Marcelo Castro, que, diga-se de passagem, é uma posição estratégica e muito importante para o Piauí. Além disso, tem o governo do estado, Rafael Fonteles, deixa muito claro que cobra metas, cobra resultado, coloca a equipe para trabalhar, para fomentar projeto, para assinar convênio, para ir buscar programas federais que encaminhem recursos para o Piauí. E tem também o contexto da União, já que o governo federal, já que o governo Lula, sem dúvida nenhuma, não atrapalha, pelo contrário, ajuda, né, no relacionamento com os estados, principalmente no Piauí,
que não precisa explicar muito, há um entrosamento político, há uma relação de aliança política muito grande, né, entre o Piauí e o governo federal. Então, esses números, eles também se explicam dentro deste contexto, mas ninguém pode desprezar dois fatores. O fato de Marcelo Castro ser o relator do Orçamento Federal, que ajuda muito o Piauí, por isso que quando um piauiense assume um cargo importante em Brasília, é importante que a gente cobre e diga que isso impacta na vida do piauiense. Assim como também o fato de o governador Rafael Fonteles colocar a equipe para trabalhar, para não perder a oportunidade de buscar recursos, porque programas federais, convênios sempre existem, mas o governo não manda dinheiro à toa. Para o dinheiro vir, precisa ter um projeto bem elaborado e para isso precisa ter uma equipe competente para fomentar esse projeto. A equipe trabalhou até o dia 31 de dezembro do ano passado, viu? Quase passou o Réveillon trabalhando. Olha, coloca na tela aí, eu vou trazer o assunto. Uma fonte informou ao jornal Dia News o seguinte, que o Partido Verde, atenção, hein? O Partido Verde, o PV, e aí nós estamos falando da Executiva Nacional, teria decidido ingressar na Justiça Eleitoral solicitando a saída da sigla da federação formada com o PT e com o PCdoB, alegando que o PV não é ouvido, que o PV não participa de decisões, tem lá uma série de motivos, vários motivos foram elencados. Então, qual é o objetivo do PV? Sair da federação, ficar liberado para tocar sua vida e, obviamente, planejar as eleições municipais. Neste contexto, a presidente estadual do PV, Tereza Brito, seria candidata a prefeita pelo PV. Caso o PV consiga, e tudo indica que deve conseguir, pela informação da fonte, porque diz que a peça é muito bem fundamentada, ela seria candidata a prefeita. Tássio Cruz, acontecendo isso, é a pergunta única para os três. Qual o impacto no cenário eleitoral? Eu acho que impacto bem amplo, Douglas, principalmente, claro, no Piauí e no Brasil todo. Aqui em Teresina, a gente sabe que isso daria uma personalidade jurídica ao PV, daria a possibilidade do PV se coligar com qualquer outra sigla que bem entendesse. Tudo indica a aproximação entre Tereza e Silvio Mendes, o que poderia dar ao PV essa proximidade de Silvio Mendes. Mas eu iria mais além, Douglas. Eu acho que, caso isso ocorresse, seria um atestado de incompetência e um atestado de não funcionamento do elemento da federação partidária. A primeira federação partidária formada, a mais ampla, não durou nem a metade do tempo estipulado para que existisse. Então, para mim, é uma pá de cal em cima do elemento jurídico federação partidária se isso ocorrer. Porque a maior e aquela que veio primeiro já não funcionou, será que outras funcionarão? Então, eu acho que, analisando esse contexto amplo, é assim. E aqui em Teresina, dá vida, dá personalidade jurídica à Tereza Brito e dá a ela um potencial político que ela vinha perdendo nos últimos meses, que é essa possível aliança com Silvio Mendes e a oposição aqui em Teresina. João Magalhães, agora a sua opinião. Qual o impacto, primeiro, da saída aí do PV e tal, pronto, saiu, deu tudo certo. E Tereza Brito, sou candidata, pré-candidata a prefeito de Teresina. Qual o impacto da entrada dela no cenário eleitoral? Tereza Brito, pelo perfil, pelo histórico que ela possui, obviamente deve apresentar uma candidatura bastante propositiva, mas de muitas críticas ao Partido dos Trabalhadores, ao nome do PT que disputa a Prefeitura de Teresina. A gente já comentou aqui que não há ambiente, a gente não consegue visualizar um cenário em que Tereza Brito apoie Fábio Novo ou se sinta empolgada em defender um projeto de candidatura da federação, caso a federação prossiga com os três partidos. É uma questão ideológica, é uma questão programática, né, de atuação política da deputada Tereza Brito, sempre fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores, sempre fazer críticas a nomes como Wellington Dias e também a Fábio Novo. Tanto é que a gente percebe que Tereza Brito tem até um certo alinhamento com o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, mas com Fábio Novo não. Ela não consegue, né, ter ali uma boa relação política com o nome que o PT apresenta à Prefeitura de Teresina. Então, Tereza Brito,
Brito entrando como pré-candidata à prefeitura da capital, pode ter certeza que ela vai atuar ali fazendo críticas ferrenhas ao projeto do PT, ao projeto de Fábio Novo. Todo mundo sabe da relação, né, histórica que ela sempre teve de aliança política com Silvio Mendes, então não estou dizendo aqui que ela vai ser uma candidata numa linha auxiliar de Silvio Mendes, mas eu acho que ninguém aqui tem dúvida. Se tiver um segundo turno entre Silvio Mendes e Fábio Novo, Tereza Brito obviamente se alinha, né, a Silvio Mendes, é o natural, é o que deve ocorrer. Então o impacto é grande, eu acho que causa um prejuízo para o PT no sentido de que o partido vai ter ali mais um adversário ferrenho, que consegue fazer uma campanha bastante propositiva e, claro, longe de uma aliança, longe de um bom relacionamento com o PT. Eliezer Rodrigues. Claro que Tereza Brito, entrando na disputa, vai entrar para ganhar. Ninguém entra para perder. Somente um nome de expressão como é o da presidente da Executiva Regional do PV. Mas a entrada dela no jogo, baseado no que diz Tássio Cruz, João Magalhães, no que você apurou e no histórico que a gente conhece, quem deveria se preocupar mais, Fábio Novo ou Silvio Mendes? Com certeza o deputado Fábio Novo. Tereza Brito tem um histórico de alinhamento com esse grupo, que tem, por exemplo, o pré-candidato Silvio Mendes, ela tinha alinhamento com o ex-prefeito Firmino Filho, tem uma identidade maior nesse sentido. Eu não vejo ela com uma aproximação com o deputado Fábio Novo, até porque se fosse para se aproximar, ela já teria motivo suficiente e já deveria estar no campo político com ele. Daqui para frente ela precisa pensar de fato no posicionamento que ela vai manter ou em uma outra estratégia, porque o tempo está avançando. Agora, Douglas, eu não gostaria de ver, eu não considero bom, no sentido mais amplo, que nenhuma federação venha a se desfazer. Isso provocaria uma instabilidade política, inclusive, em todo o país. As coligações foram extintas para reduzir partido, depois criaram a federação, que é basicamente uma coligação por 4 anos, e agora vê a possibilidade de, através da justiça, um partido romper com a federação. Eu acho muito instável uma legislação ou uma jurisprudência como essa. Abriria para outras situações que colocaria em dúvida realmente o Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral, enfim. O ideal seria pelo menos manter essa primeira federação para depois repensar em mudar alguma coisa nessa regra. E dizer que dificilmente os partidos que aceitaram fazer federação não foram ouvidos. E isso aconteceu lá em Brasília. Se disser que foram só os presidentes nacionais que fecharam, se convence mais com esse argumento de dizer que os estados não foram ouvidos, talvez. Agora, dizer que um partido entrou na federação sem ser ouvido, eu acho muito pouco provável. Eles aceitaram. Criaram essa... Aliás, a argumentação é o seguinte, não é nem o questionamento da federação, não. É após a formação da federação, as decisões de governo, as decisões da federação, o PV, que tem em várias cidades, em Teresina, nomes para disputar prefeituras, esses nomes não são levados em conta, sempre prevalecendo do PT. A fonte que nos informou disse, é uma peça bem fundamentada, né? Porque aí precisa obedecer a proporcionalidade ali, não está tendo. Mas enfim, o tempo está corrido, a gente vai continuar amanhã. Eu só queria perguntar o seguinte, rapidamente. Caso isso se confirme e o PV saia de fato da federação e siga caminho solo na eleição, a vereadora Poliana Rocha tem que buscar o partido, né? Vai para o PT, fatalmente, né? Ou vai para o PCdoB. Ela é muito próxima, né, de Fábio Novo. Porque chegou a esse nível aí de tensão, não dá para ficar mais lá, né, no PV. Inviável. Você Ela acha que tem ela uma vai pra proximidade com o presidente da Câmara também. Hã? Ela tem uma proximidade com o presidente da Câmara, Enzo. Ela é vice-presidente da Câmara, inclusive. Aí ele, indo pro PDT, ela ia enfrentar... É mais difícil. Ela ia enfrentar Evandro Ide e Samuel. Ou para o PRD também, né? O PRD já está lotado também.
E é um partido hoje alinhado a doutor Pessoa, né? O E é aliado ao doutor O caminho Pessoa, né? natural dela certamente seria permanecer na federação. Se o PV sai da federação, ela fica no PT ou no PCdoB. Eu aposto as fichas que fica no Partido dos Trabalhadores, já que há um movimento na direção da sigla de receber os atuais parlamentares de mandato, porque isso favorece a bancada do partido numa eleição proporcional e, claro, facilita também a articulação de Fábio Novo como candidato majoritário, porque aí o PT também teria uma candidatura competitiva a vereador. Agora, vamos aguardar, porque veja como a mudança, uma mudança de composição, no caso a federação, então a quantidade de repercussão que isso tem em diversas áreas. Nós vamos continuar discutindo esse assunto e amanhã tem mais novidades amanhã.